Quem é o pastor Abraão? É uma pergunta assim de. Não vou dizer difícil, mas eu acho que quando a gente vai falar de nós mesmos, temos que ter o autoconhecimento, o autocontrole. Sim. Uma das coisas que Deus falou para Abraão, quando ele queria descobrir o que Deus tinha na vida dele, Deus falou para ele: você primeiro precisa se conhecer, para depois conhecer o que eu tenho na sua vida. Então, sai andando sem endereço, sem direção, para conhecer os seus limites. E eu acho que na minha trajetória, eu fui conhecendo um pouquinho daquilo que hoje eu sou, né? Lá atrás, desde pequeno, com uma vida muito sofrida. Nasci na Bahia, meu pai nasceu em uma cidade chamada Vitória de Santo Antão. Minha mãe nasceu em uma cidade chamada Itaberaba, interior da Bahia. Meu pai é uma pessoa muito humilde e veio para Salvador, a capital, tentar a vida. E ele lutou. E eu acho que assim, sem palavras, ele passou para nós como vencer na vida. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Meu pai nunca foi aquele homem de sentar e dizer assim: ó, filho, o caminho é esse, a direção é essa. Mas ele tinha uma forma de impactar a nossa vida. A atitude dele, a gente estava observando, até sem intenção, Sim, terminava era natural. e natural, terminava nos inspirando. Então, como eu e os meus irmãos via ele na luta diária, na guerra diária, ele passou aquela força para nós. Então, desde pequeno ali, a gente tinha algumas dificuldades e toda a minha família estava envolvida nessa dificuldade para juntos nos fortalecer e vencer na dificuldade. Então, muito cedo ali, 7 anos de idade, eu já pegava ali um cafezinho, minha mãe dava lá uma garrafa de café, Sim. eu ia pra Ceasa, a gente morava perto da Ceasa. Ah, já vendia aquele café? Já vendia aquele café. 4 horas da manhã, ia pra Ceasa. Com quantos anos, pastor? Isso eu tinha uns 7 para 8 anos Caramba, de idade. bem novinho. Bem novo. Ia vender o cafezinho. Vendia o cafezinho, chegava às 6 horas da manhã em casa, de 4 às 6. Minha mãe tava já com sonho. Eu não sei como é que fala se o pessoal, cada um tem uma linguagem pra falar sobre o sonho, mas é um pão recheado de açúcar e dentro tem um doce de goiaba. Então eu ia. Esse é bom. Deve ser, né? Muito bom. Então eu ia pra Ceasa, vendia aquele sonho e 11 horas da manhã voltava pra casa, ia pro colégio, do colégio voltava, ia pra igreja e a minha vida era essa rotina: casa, trabalho, igreja. E fui crescendo dentro dessa visão de saber que o conselho, o ensinamento, o aprendizado, a postura que meu pai sempre colocava para nós era algo importante a ser seguido. Então a nossa vida foi com dificuldade, Sim. mas quando você tem exemplos de vitória, você não consegue ver a dificuldade. Você passa por ela sem sentir. Depois que você passa, você começa a olhar para trás e falar: era dificuldade, mas hoje virou história. E eu nem senti a dificuldade. Você falando do seu pai, é impossível não pensar que é o seguinte: a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Seu pai, então, foi o seu grande referencial, então? Sim, ele não tinha assim ele não é uma pessoa aprofundada nenhuma. Meu pai não foi numa faculdade, não tem uma. Não era instruído. Não é uma Mas era pessoa sábio. ilibada, mas é uma pessoa de posicionamento. E esse posicionamento dele, e acredito que trouxe para nós um impacto na nossa vida, naquilo que nós estávamos vendo ele fazer, se repetia. E graças a Deus, a época que eu comecei a olhar para o meu pai, ele já não era aquele homem que, antes de conhecer, ou antes de nós vir, ou de nascer, ele era uma pessoa totalmente que era embriagado, era uma pessoa que minha mãe sofreu muito com ele. Entendi. Mas eu não vi esse pai. Esse Entendi. pai, quando nós nascemos, eu e meus irmãos, ele já tinha superado essa fase. Pô, Ele que já bom. tinha mudado de comportamento. Então, a minha recordação é do pai que sempre me inspirou a Pô, lutar por sensacional. aquilo que eu queria, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, Júnior. Ele identificou isso em mim primeiro do que eu. Por quê? Quando ele viu que ali com os 7, 8 anos de idade, 10 anos, a gente estava ali na igreja e a minha mente não era de uma criança de 10 anos de idade. Eu ocupava funções na igreja de responsabilidade muito pesada para um jovem, uma criança de 10 anos. E ele enxergava isso. E por que eu digo que ele viu antes de mim? Porque às vezes ele sacrificava dias do trabalho dele
para estar comigo em cima do altar, fazendo viagem no interior da Bahia. Então eu tive esse acompanhamento, essa referência, essa Entendi. força, essa trajetória minha foi muito ligado com aquilo que meu pai, ele sempre queria que eu fosse. E como a Bíblia diz, né, honra teu pai e tua mãe para viver muito tempo na face da terra. A questão da honra, que muitas pessoas às vezes não sabem, pensa que honrar o pai é dar dinheiro. É também uma forma de Sim, honrar, mas não adianta dar dinheiro e dar desgosto. Eu acho que a forma de honrar o pai e a mãe é o pai e a mãe olhar e dizer assim: meu filho seguiu os meus conselhos. orgulho. Orgulho, né? Então, assim, hoje eu me sinto com a missão, como filho, cumprida, porque eu não perdi o propósito daquilo que meu pai, ele sempre me instruiu. Sensacional.